Imaginem um mundo onde o divino e o terreno colidem de um jeito simplesmente espetacular. Bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. A gente vai fazer uma verdadeira viagem por um conto ancestral, uma epopeia maravilhosa, cheia de deuses majestosos, maldições aterradoras e uma busca por salvação que muda o próprio universo. Então vamos mergulhar de cabeça nessa lenda e ver o impossível acontecer. Fica aquela pergunta no ar. E se a origem do rio mais sagrado do mundo não fosse lá das montanhas da terra, mas do mais puro desespero nos céus? Essa lenda não fala de uma nascente comum, não. Ela revela um plano divino desesperado para consertar uma tragédia inacreditável que assombrou gerações. Parte 1. O rei e a abóbora. Bom, para entender o tamanho dessa história, a gente começa no reino de Ayodhya, com o valente rei Sagara. Ele era um governante poderoso, claro, mas morria de angústia porque não tinha herdeiros. O que ele fez foi até o Himalaia e encarou 100 anos de penitência para conseguir a bênção do poderoso sábio Brigu. Só que o resultado superou qualquer limite da imaginação humana. 60 mil, sim, o número é esse mesmo, 60 mil. O sábio previu que uma esposa teria um único filho, mas a segunda esposa, a rainha Sumati, a previsão para ela era de 60 mil herdeiros. Só que o choque maior foi que ela não deu à luz a bebês, e sim a uma gigantesca abóbora. E quando essa casca quebrou, milhares de príncipes do tamanho de sementinhas saíram de lá. Dá para acreditar? Aí a lenda fica ainda mais surreal. Como criar essa multidão de recém-nascidos minúsculos? A resposta é curiosa. Eles foram colocados e nutridos dentro de potes cheios de ghee, que é aquela manteiga clarificada sagrada. O tempo passou e eles emergiram desses potes como jovens adultos muito fortes e, o mais assustador, donos de uma força coletiva incrivelmente perigosa. 2. Fúria nas profundezas. E é aqui que a busca pela glória vira pura ira. O rei Sagara decidiu fazer um sacrifício supremo para oficializar sua grandeza. Mas o cavalo da cerimônia sumiu, foi roubado. Desesperado com a ruína do ritual, o rei mandou sua legião de 60 mil filhos revirar o mundo de ponta cabeça para encontrar o ladrão. Pensem num verdadeiro cataclismo, com braços fortes como trovões e empunhando lanças e arados terríveis. Eles literalmente rasgaram a superfície do mundo. A história diz que até a terra gritava enquanto eles cavavam cegamente. Destruíram tudo e todos pelo caminho, massacrando as criaturas sem dó até chegarem às profundezas mais escuras do mundo subterrâneo. E então temos o grande confronto. Lá no fundo da terra, em um transe profundo e silencioso, repousava o sábio Kapila, que era, na verdade, a manifestação do próprio universo sustentando o mundo. O caos tomou conta. Os príncipes, completamente cegos pela raiva, viram o cavalo pastando ali perto. Num erro fatal de julgamento, a arrogância falou mais alto e eles acusaram aquele guardião divino de ser o ladrão. O preço dessa arrogância foi absoluto e instantâneo. Não teve duelo de espada, não teve guerra épica. O sábio Kapila simplesmente despertou do seu transe. Indignado, ele soltou um único som vibratório, um estrondoso Onkara. Naquele exato segundo, a força vital de todos os 60 mil filhos foi apagada. Um exército inteiro reduzido a esquecidas montanhas de cinzas lá nas profundezas. 3. O voto de Bagirata. O clima da história muda completamente aqui. Uma maldição silenciosa e pesada caiu sobre a família. Sabe, sem os rituais sagrados da água, as almas daqueles milhares de príncipes ficariam presas para sempre. A única salvação possível seria lavar essas cinzas com a pureza das águas celestiais do rio Ganga. Uma missão que parecia humanamente impossível. É de cair o queixo ver a quantidade astronômica de tempo que se passou nessa busca implacável. Décadas, depois milhares e milhares de anos. O próprio Sagari e depois Amshumak de Lipa, todos tentaram e falharam miseravelmente. O fado gigante de salvar a linhagem caiu, no fim das contas, no colo do jovem rei Bagirata. Ele era o último elo e estava pronto para o sacrifício supremo. Mas vem cá, como um humano consegue convencer os céus? A dedicação heróica de Bagirata é assustadora. Ele largou o conforto do palácio, ergueu as mãos para o céu sem abaixar nunca mais, comia só uma única vez no mês inteiro e ficou 1000 anos suportando o voto dos 5 fogos queimando ao redor dele. Tudo isso por um amor ancestral inabalável. 4. O cabelo do Senhor Shiva. Bom, tamanho sacrifício acabou comovendo as esferas divinas.
O deus Brahma atendeu ao pedido e permitiu a descida da deusa Ganga. Só que tinha um detalhe aterrorizante. A força e o peso dessas águas caindo do céu seriam suficientes para esfacelar o nosso planeta inteiro. Era preciso alguém monumental para amortecer essa queda. Dá só uma olhada na serenidade e no poder colossal dessa divindade. Com um tom etéreo e uma calma inabalável, a gente percebe que era exatamente de uma força imponente assim que o cosmos precisava para intervir e salvar o mundo terreno do seu próprio extermínio. E aí, o suspense toma conta de tudo. Com aquela torrente intergaláctica prestes a despencar, quem, no universo inteiro, aguentaria o peso de um céu líquido esmagando a Terra? Quem teria a coragem de ficar no caminho desse cataclismo? A resposta ecoou forte e clara. Apenas Shiva, o soberano das criaturas, o portador do tridente supremo. Só ele era dotado da força descomunal indispensável para servir de escudo inquebrável, protegendo a vulnerabilidade da Terra do poder desmedido do Ganga. E pensem em como essa cena é espetacular e lendária. O deus Shiva ficou estoicamente equilibrado em um único dedão do pé durante um ano inteirinho. Quando a água sagrada despencou com toda a sua fúria esmagadora, ela não bateu na terra. Ela foi capturada, perdeu-se no labirinto infinito dos cabelos emaranhados de Shiva. O impacto foi amortecido e o rio foi domado antes de tocar o chão em segurança. 5. A libertação das almas. Agora a gente chega ao clímax maravilhoso dessa história gloriosa. Com a fúria do rio finalmente domada pelas mechas de Shiva e o fluxo liberado em harmonia, as águas sagradas começaram a abrir seu caminho pelos vales terrestres rumo àquelas profundezas desoladas. Acreditem, foi um desfile de beleza arrebatadora. Deuses observavam maravilhados de suas carruagens cintilantes. Os relatos dizem que joias caíam dos céus brilhando como 100 sóis radiantes. Cercados por milhares de feixes de espuma, todos seguiram pacientemente a carruagem do incansável Bhagerata, guiando o rio até as profundezas do oceano. E é com essa imagem poética que a lenda se completa perfeitamente. A água, enfim, tocou e lavou as cinzas esquecidas daqueles 60 mil guerreiros. O peso da arrogância foi expurgado, e aquelas almas aprisionadas voaram para repousar nos céus, libertadas pelo esforço surreal de um descendente mortal. Que lenda fenomenal, não é? Ela nos deixa com aquela pulga atrás da orelha. Até que profundezas nossa devoção pode ir para invocar uma verdadeira transformação no mundo.